E aí, meus caros amigos invocadores, estamos voltando mais uma vez para um vídeo desse canalzinho aqui. E hoje eu vou discutir com vocês qual, na minha opinião, é a melhor carta do jogo. Só que antes, eu tenho que falar um conceito para vocês que eu acho que eu não tive espaço ainda para falar em nenhum outro vídeo. Sabe, eu não me recordo de ter explicado o que é pra vocês, assim, às vezes eu posso estar comentando e algum de vocês não está entendendo o que eu tô muito bem falando. Eu tô falando aqui dos para-raios, tá? Vamos falar aqui que é um para-raio. A carta para ser um para-raio, ele tem que ter uma incondição rápida, tá? Ele tem que estabelecer um senso de urgência para ser removido. E normalmente eles são removidos de maneira muito simples, até porque senão eles seriam roubados, né? Então, o para-raio é justamente essa junção de win condition, né, urgência e fácil remoção. Vamos para um exemplo? O Timo. O Timo é um ótimo exemplo de para-raio. Se você deixar o Timo ficar te batendo, você vai perder. E vai perder rápido, né? Então, não, o Timo é demorado, que não sei o que. Nunca vi perder do Timo antes do turno tal. Mano, deixa um Timo ficar batendo, tá? O cara vai dropar o Timo na 1. Deixa esse Timo ficar batendo pra ver o que vai acontecer. Em turno você vai perder. Eu acredito que cerca do turno 6, mais ou menos, tá? Outro aqui que é um para-raio, né, que pouca gente gosta dele, né, os que gostam até bastante, eu sou um deles, é o Lucian, tá? Lucian, ele tem custo 2, 3/2, ataque rápido, e ele não parece uma carta assim tão chamativa, né, fala assim, porra, eu não tô vendo aí o senso de urgência que o Lucian dá no jogo. Bom, vamos lá. Se o Lucian upa, o jogo começa a ficar estranho, tá? O que acontece? O Lucian, ele ganha ataque rápido e sempre que um aliado morrer, você mobiliza. Então você vai bater 2 vezes se seu oponente bloquear de uma maneira favorável para ele. Então você força ele sempre a fazer bloqueios desfavoráveis. Além disso, o Lucian já faz um bloqueio desfavorável pro seu oponente só para ele ter quick attack. Isso é um certo privilégio, um luxo, uma vantagem que toda carta com quick attack tem. Aliado a isso, seu oponente tem que remover o Lucian antes de remover suas outras unidades, porque ele não pode correr o risco do Lucian upar, né? Por exemplo, talvez ele não tenha uma carta de 3 de dano, mas talvez ele tenha uma carta que tenha 2 de dano, talvez ele tenha um Mythical Shot. Então, se ele acabar removendo ele alguma unidade antes, pode ser que o Lucian upe e ele perca esse range para poder tá tirando o Lucian. Outra coisa, enquanto o Lucian estiver em campo, ele tem que tomar cuidado com todas as unidades que ele vai bloquear de maneira favorável. Então, como eu costumo utilizar no meu deck de Noxus com Demacia, o bando de unidadezinha que eu vou botar pra bater, e se o cara bloquear, meu Lucian estaca. Por exemplo, a Sabotadora da Legião, o Bombardeiro, né, Bombardeiro da Legião não, é o... aquele que morre e causa 2 de dano, certo? Então, esses são o tipo de unidade que eu forço meu oponente a bloquear. Se ele não bloquear, ele toma dano. Se ele bloquear, ele vai continuar tomando dano e ainda estaca meu Lucian, tá? Então, essa é uma das formas de você colocar esse senso de urgência. Outra coisa é quando você coloca uma cena. Se você deixa um tempo suficiente de você ter uma cena e um Lucian em campo, você começa a ter que obrigar seu oponente a ter 2 removals. Ou ele remove o Lucian e cria uma cena forte, ou ele remove a cena e cria um Lucian forte. É melhor criar a cena porque o Lucian ainda tem outra habilidade, né? Se isso acontecer, o jogo pode ficar estranho, né? Então, assim, remova o Lucian antes dele upar. É bom. É bom de verdade. Outra carta que é um excelente para-raio é a Fiora, porque se ele matar 4 inimigos, o jogo acaba. E olha lá, a Fiora ainda tem um Challenger ali. Então vê que, por exemplo, num deck de Bannerman, onde o foco principal não é ganhar com o efeito da Fiora, óbvio que o efeito dela é consistente o suficiente para você criar vários decks que jogam em torno desse efeito, mas veja que no Bannerman ela é um para-raio. Então ela tá lá por ser um drop 3 com Challenger, verdade, e também porque o seu oponente vai gastar coisa nessa Fiora, vai gastar porque senão a Fiora vai ganhar o jogo. Então você tem espaço, você tem liberdade para que outras cartas suas tenham espaço para jogar. Em que tipo de cenário um para-raio é interessante? Quando você tem Karma, quando você tem Heimendinger, quando você tem Lux, cartas que assim
Se forem removidas, vai te dar um prejuízo, mas se elas ficarem soltas, elas vão causar um grande card advantage. Principalmente ali no Heimendinger, que ele já é bem fácil de remover, então quanto mais cartas seu oponente gastar em outras, melhor pro Heimendinger, tá? Atualmente a gente tem o deck de Vi com Heimendinger, que utiliza a Vi como uma espécie de para-raio, né? Ela é um para-raio bombado, então ela é um para-raio que consegue segurar bastante raios, né? Então, se o seu oponente não tira a Vi ganha o jogo, mas se ele gastar tudo na Vi, provavelmente o Heimendinger vai ganhar o jogo. Então, ele força você a gastar recursos. Veja que esse tipo de deck ele funciona nesse tipo de meta, muito baseado em spell de dano pequeno. Então, se começar a vir uns metas onde Guilhotina Noxiana, Vingança comecem a reinar, essas cartas podem ter um certo tipo de trabalho para fazer a função que elas têm que fazer, certo? Não, essas tipo de cartas que eu falo, a Vi, especificamente, que a Vi ela é muito valorosa por ser um para-raio que aguenta vários hits, certo? Esses carinhas aqui, eles ganham quantos hits? 2? 1? Né? A Vi vai aguentar 3 e ainda vai bater? Esses aqui vão bater, mas, né? Então entenderam que havia um para-raio muito forte, né? O que é o para-raio, como que o para-raio serve para auxiliar, certo? Eu só queria explicar isso para vocês. Vamos lá falar dos candidatos da melhor carta, né? Bom, a Shadow Assassin, né? Ela é um pique obrigatório, cara. Ela é uma carta muito boa. Porque veja só, 3 de mana, 1 draw, ainda deixa um corpo 2/2 elusivo. Alto custo-benefício. Se você tem Ionia, normalmente ela vai estar no seu deck. Não tem como você não colocar o deck. A carta é boa o suficiente pra te obrigar a usar ela sempre, certo? Mas vamos continuar aqui, né? Vamos ficar dissertando muito sobre ela. Vamos falar aqui da Vigia Aracnídea. Olha que carta, meus amigos. 3 manas, 3/2, ó, filezinha. Quando você joga ela, você causa um stun, né, numa carta inimiga. Veja, olha a versatilidade da carta. Pode ser utilizada para ataque ou para defesa, porque veja, você pode descer para dar stun uma unidade muito forte que você não quer que bloqueie. Ou você pode utilizar depois que seu oponente invoca uma unidade muito forte, ó. Nessa eu sei que você não tinha pensado. Imagina só, aquele Garen bolado, aquela Vi bolada descendo no turno de ataque. E você, pá, Vigia Aracnídea. Que jogadão da porra, né, mano? Puta, tenho certeza que isso atrasa o jogo de qualquer um. Se você comba ainda com cartas como Yasuo, sei lá... outras cartas como Heaven's Flow, que eu não lembro o nome daquela carta portuguesa, que causa 4 de dano. Ó, cartão, hein, cara, só combo poderoso. Melhor que ele é o Kimio-Punk. Cara, Kimio-Punk, 5 de mana, 5/2, desce em jogo, causa 1 de dano em todas as unidades inimigas. Meu... isso pode acabar com o jogo de cara que tá jogando de aranha, de elusivo. Puta, aquela Corina te metendo pressão no mid-game lá, cheio das aranhas 3/1. Desce o Kimio-Punk e mata todas as aranhas uma vez só, cara. Olha isso. Pode fazer um card advantage, ó, gigantesco. Tão bom quanto Ruína isso aqui, tá? É tão bom quanto Ruína quando você estiver jogando contra aranhas, tá? Aranhas e alguns elusivos. Então é um cardzão da porra. Tá, vamos falar de carta boa mesmo. Vamos falar da Lux, né? A Lux upada, né? E ela basicamente fica criando centelhas finais na sua mão. E centelha final remove muita unidade, ainda causa dano no Nexus, né? É bem difícil, né? Porque, por exemplo, se o oponente ele tenta responder e remover a unidade, ele continua tomando dano no Nexus. Toma o dano inteiro, toma 4 de dano no Nexus. 4 de dano no Nexus é um dizimar. E a centelha final custa 0. E você já faz a centelha final usando outras cartas, então você duplica as cartas. Eu já expliquei isso no vídeo de Card Advantage. Volta lá se você não tá entendendo o que eu tô falando, tá? E quem mais duplica cartas? A Karma, né? Então a gente vê aí que se você tem uma Karma upada no campo, suas cartas meio que duplicam na sua mão todos os seus feitiços, né? Então vejam que a Karma, a Lux, o Heimendinger, se você tem eles, você ganha mais cartas, abre aspas, na sua mão. Porque ao jogar cartas você ganha centelhas finais, no caso da Lux. A Karma vão estar sendo duplicadas, então tipo, você joga um Anime-se, o custo você paga uma vez só que o efeito é duplicado, então você descarta uma carta para dar 6 de dano. No caso de cartas de draw é a mesma coisa, você paga ali
o custo uma vez só e compra duplicadamente, né? No Remendigger, olha que valorzão também ali, ó. Você vai usando seus spellzinhos ali e vai ganhando bastante torretas, então meio que seus feitiços começam a ser feitiço e imunidade, feitiço e imunidade. Card Advantage absurdo, tá? Tá explicado no vídeo de Card Advantage, é bem melhor explicado lá na verdade, então vai lá dar uma olhada. Eu só queria citar pra vocês aqui que essas cartas são muito poderosas por permitirem Card Advantages bizarros, né? Mas aqui tá de verdade o nosso candidato, mano. Agora eu parei de zoeira, agora vamos falar sério, vamos falar do Twisted Fate. Aqui, puta que cartazona, né, mano? 4 de mana, ataque rápido. Quando você joga, ele faz um play a card, né? Um play a Destiny card, desculpa. O que são os Destiny cards? São essas cartinhas aqui. Temos o Blue card, que faz retorna uma mana sua de feitiço e compra uma carta. O Gold card dá 2 de dano na unidade mais forte e causa stun nela, né? Veja, esse unidade mais forte, ele primeiro leva em consideração o ataque, depois a resistência e depois o custo. Então não necessariamente vai pegar na carta principal da mesa. Isso é meio ruim, mas foda-se, tá? E temos a Red Card, que causa 1 de dano em todos os inimigos e no Nexus. Isso é muito legal porque limpa aranha, faz plunder, faz café também e foda-se, né? Quando ele tiver upado, ele faz essas 3 cartas em sequência. Primeiro a azul, depois a vermelha, depois a amarela, tá? Jogando cartas. Então vamos falar aqui. Ele é o melhor para-raio do jogo, não tenha dúvidas. O Twisted Fate, ele é muito fácil de ser removido? É, tá? Mas ele já entra fazendo alguma coisa, ele já entra com versatilidade. Ele apresenta uma versatilidade tão grande que ele tem o efeito de 3 outras cartas melhoradas. Então veja que o Blue Card é o efeito da Shadow Assassin melhorado, porque dá um refill de mana. O Red Card é o efeito do Kill Me Punk melhorado, porque também dá dano no Nexus, né? O Gold Card é um efeito da Vigia Aracnídea melhorado, porque além de dar stun, dá 2 de dano. Ah, mas a Vigia Aracnídea você escolhe o alvo, a Gold Card você não escolhe. Mas eu acho que o exemplo mais próximo mesmo é a Vigia Aracnídea, tá? Então, você poderia me falar assim que seria o boi, né? O boizão lá de 6 de mana, mas assim, eu acho que não, acho que o boizão é outro estilo mesmo. Eu tô tentando trazer pra vocês que veja que são versões melhoradas. É uma versão que faz mais coisa, assim, né? Então, por isso que o Twisted Fate é bom. Ele é um camilivete suíço. Ele entra e pode fazer várias coisas, tá? Se você upar ele vai ter uma versatilidade maior ainda, e isso se torna de maneira recursiva. Muitas vezes você jogando de Twisted Fate, você quer usar o efeito dele novamente, porque é tão bom que você tem vontade de matar seu próprio Twisted Fate para que você possa descer outro Twisted Fate. Isso é uma jogada muito comum em decks aí que não vão estar utilizando o Twisted Fate como carta principal, vão estar usando como suporte, como para-raio. Então, o Twisted Fate já vai ser removido, pense assim, né? Se ele não der um Mystical Shot ou tirar qualquer outro tipo de remoção do seu oponente, você bloqueia alguma coisa, deixa seu Twisted Fate morrer mesmo, foda-se, invoca outro, faz esse efeito maravilhoso mais uma vez. No mínimo, tu compra uma carta. Eu não recomendo você bloquear pra comprar uma carta, mas se você não tem nada pra fazer, compra uma carta. Se você tem coisas pra fazer, faça as outras coisas, né? Vamos ver o que mais deu pra falar ali. Por que ele é tão comparável a Karma? Porque pensa só, a Karma duplica o efeito da sua carta. Vai ter situações em que essa duplicação é inútil. Muitas das situações que essa duplicação vai ser inútil. Vai ter situações onde a duplicação vai ser extremamente quebrada, extremamente broken. Causa ali de Dawn and Dusk, né? Alvorada e Amanhecer? Não lembro. Tá aquela carta do Zed que clona 2 efêmeras ali. Carta de compra vai ser absurdo. Quando você usar danos diretos no Nexus, vai ser absurdo. Entretanto, vai ter situações que se você tiver uma Karma e tá utilizando de Removal, talvez não seja tão absurdo. Talvez um Twisted Fate fosse melhor, por apresentar mais ferramentas. Não vai ser só um efeito copiado, você vai ter outra coisa sendo feita. Ou uma coisa importante também, ele não leva em consideração só feitiços, você pode descer unidades. Então você pode descer uma unidadezinha só pra comprar uma carta, e aí você desce outra unidade, limpa a mesa, e só de você não ter que depender de feitiços para utilizar o Twisted Fate de uma maneira eficiente é muito bom, tá?
Aí você pode me falar, puta, Mug, mas é foda pra caralho o pai Twisted Fate, mano. Olha esse bicho, 8 cartas. Vamos lá, a carta azul já te compra uma carta, né? O draw normal já te compra outra carta. Esses carinhas aqui podem te dar draws recursivas, mas eu não recomendo, porque é meio lento, né? Um drawzinho ali, o River Shaper, ele pode acabar até morrendo no processo, então... Vai. Ó, o olho abissal dá pra considerar bastante, né? Veja bem, ele é elusivo e é Nexus Strike, então são duas habilidades que sinergizam muito bem uma com a outra. E ele ainda tem o Deep, né? Então ele pode ficar ali, ó, se eu não me engano, é 6/6. Então compensa pra caramba, tá? Então eu colocaria no meus decks de Twisted Fate esse Abyssal Eye aí. Mesmo se meu deck não fosse completamente focado no Twisted Fate, meu Twisted Fate fosse uma carta secundária. E veja só, esses dois caras também são para-raios. Então você poderia fazer até um deck ali de Twisted Fate como para-raio e ter outras cartas que também chamam atenção. Porque eventualmente, se esses dois carinhas ficam comprando carta pra você, como você já sabe as teorias de Card Advantage, você provavelmente vai ganhar, tá? Vamos falar então aqui das outras cartinhas que vão ajudar o Twisted Fate a upar, né? O Purified Gods, né? Aquela carta que todo mundo tá batendo rage nela agora porque ela rouba 2 por 2 de mana. Meu Deus, é muito forte. E olha só que o Twisted Fate ainda dá o Plunder dela. Quebrado. Pode ser, né? Temos aí o Deep Meditation, 2 de mana, né? Você só vai usar ela com 2 de mana, por favor, né, mano? Usar ela com 4, você tá... sei lá... usa outra carta, né? A gente ainda tem Salvage, que a gente não colocou aqui, mas tudo bem, né? Dia do Progresso, 3 draws, Pick a Card, 3 draws. Pense só que com o Pick a Card ele só vem no próximo turno, então você ainda tem bastante reserva de mana ali pra estar utilizando. Vejam que tanto o Dia do Progresso e a Pick a Card são cartas mais difíceis de se utilizar, porque a draw que você recebe só pode ser jogada no próximo turno. Né? O Dia do Progresso te restringe isso por causa da quantidade de mana, e o Pick a Card ele de fato só te dá no próximo turno. Então... veja bem assim, né? Veja bem assim, o Pick a Card é a melhor carta, na minha opinião, pra upar um Twisted Fate, porque é 3 de mana, 3 draws. Só que é só no próximo turno, então você tem que garantir que seu Twisted Fate vai sair vivo aquele turno. Então essa vai ser a última mágica a ser lançada no round, tá? E aí, bom, vamos fazer uma conta aqui rapidão, né? Nos melhores dos cenários. Twisted Fate já deu um draw usando a carta azul. Beleza, um stack. Aí você usou um Deep Meditation, no próximo turno você vai dar 4 draws contando a sua carta normal. Então você tem 5 draws, vai faltar 3 draws. Então isso significa que um Dia do Progresso e um Pick a Card upam o Twisted Fate, né? Ou então 2 Pick a Cards upam o Twisted Fate. E lembrando que o Twisted Fate vira o Pick a Card. Então você pode ter cenários onde você vai jogar aí com 5 cópias de Pick a Card no seu deck. Se você fizer um deck ainda de Twisted Fate com Heimendigger, caralho, muitas cópias de draws e... pode ser que ele upe com uma extrema facilidade e ele comece a carregar o jogo com ele upado. Uma coisa importante pra se falar é que essas habilidades do Twisted Fate entram na pilha e demandam confirmaçãozinha ali, né? Elas são lentas, não são lentas, porque ela não precisa estar no início da corrente, mas ela é como se fosse lenta, né? Como se fosse rápida, na verdade, né? Pode usar bursts, feitiços e elas vão entrando na pilha. Então mesmo que seu oponente remova seu Twisted Fate upado, você pode soltar 3 bursts ali, que ele vai fazer os 3 efeitos sem nenhum problema, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Muito obrigado, eu espero que vocês deem uma chance pro Twisted Fate. Eu tenho algumas ideias aqui. Uma ideia é Twisted Fate com Karma, outra... mas esse nem não é tão legal, porque meio que os dois são suportes, então talvez não seja tão interessante, mas... eu já tentei e não consegui. Se vocês conseguirem, me mandem uma lista, tá, gente? Outra maneira interessante ali talvez seja Twisted Fate com V, porque a V é um finisher e um para-raio também muito bom. Então pode ser que isso divida muito os recursos do seu oponente nesse meta, pode ser que seja uma coisa valorosa. Outra ideia é o Twisted Fate com Heimendigger por causa do acesso às cartas de campeão ali, que vai ter muita compra. Então, lembrando também que Pick a Card é 3 de mana, e 3 de mana faz a torreta elusiva, então você tem alguns combinhos aí que podem ser bem interessantes. Fora que em Piltover a gente tem bastante carta que vai estar reduzindo custos para que você consiga utilizar das habilidades, das cartas compradas de maneira mais eficiente, tá?
Então, é mais ou menos essas ideias que eu tenho. Talvez tentem com Lux, não sei. Ou tentem só com elusivos, mano. Pega aqueles decks de elusivo que não cabe campeão nenhum, tá ligado? Mete um Twisted Fate, mano. Tem elusivo na Água de Sentina e tem elusivo em Ionia, sabe? Dá pra fazer. Utilizem a carta, experimentem, tá? E me falem os resultados, tá? Podem me mandar vídeos. Se o vídeo for muito massa, se o vídeo for muito interessante, se o deck for bom, a gente faz até análise dos decks, ok? Obrigado pela atenção, gente, e falou!